Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um poderoso imperador babilônico que viveu há quase 2.600 anos atrás. Nós vamos entender a mensagem que Deus revela para nós por meio desse sonho. Nós vamos ver que o sonho de Nabucodonosor tem tudo a ver com os acontecimentos que nós presenciamos nos nossos dias. E vamos ver que esse sonho apresenta para nós uma esperança maravilhosa para o futuro. Essa foi a solicitação de Cláudio Alvarez, de Mogi das Cruzes, São Paulo, que solicitou que eu falasse sobre esse sonho, pois, segundo ele, diz estar tão perturbado quanto Nabucodonosor quando leu sobre esse sonho no capítulo 2 de Daniel. O meu nome é Fernando, sem delongas, bora para as informações. Quando Nabucodonosor ele teve esse sonho, ele não dormiu mais. E de imediato ele solicitou que os magos, feiticeiros, adivinhos, astrólogos, toda essa comitiva comparecesse perante ele para dizer a interpretação desse sonho. Mas uma coisa que eles não contavam é que Nabucodonosor ficou tão intrigado com o sonho que ele só acreditava na interpretação desse sonho se eles contassem para ele qual foi o sonho que ele teve. Quando ele falou isso para aquela comitiva, eles ficaram apavorados, porque, segundo eles, não havia ninguém na terra capaz de fazer isso, de modo que eles pediram que Nabucodonosor contasse o sonho para eles. Nabucodonosor disse que eles estavam tentando ganhar tempo, e aquilo deixou ele muito zangado, de modo que ele mandou que o chefe da guarda pessoal matasse todos os sábios, adivinhos, astrólogos do seu palácio. Só que naquela ocasião, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles não estavam presentes. Arioque, que era o chefe da guarda pessoal, preocupado com a segurança de Daniel, levou o assunto até ele. Quando Daniel ficou sabendo, ele pediu que ele levasse ele até o rei. E ele foi, e quando chega perante o rei, ele pediu que o rei desse a ele tempo para que ele pudesse dizer o sonho e a interpretação do sonho. E Nabucodonosor concedeu esse tempo para Daniel. Daniel fala com seus 3 companheiros e juntos eles passam a noite orando sobre o assunto. Foi o que Daniel pediu que eles fizessem. E Daniel também fez o mesmo. Orou sobre o assunto. Deus, ele revelou o sonho para Daniel. E no dia seguinte, Daniel comparece perante Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele pergunta se Daniel é capaz de dizer o sonho e a interpretação desse sonho. Daniel disse que não há homem na terra, como mostra o versículo 27, sábio, adivinho, astrólogo, que pudesse fazer isso. Mas no versículo 28 ele disse: há nos céus um Deus revelador do segredo. Ele fez o rei saber sobre acontecimentos futuros. Isso é interessante porque Daniel, ele atribui todo o mérito da revelação daquele sonho a Deus. Ele não agiu como se aquilo procedesse dele mesmo, não. Ele atribuiu ao verdadeiro Deus, o Deus do céu, que revelou
aquele sonho para Daniel. E agora ele estava ali perante o rei para falar sobre este assunto. Daniel começou dizendo a Nabucodonosor o seguinte: o Senhor, o rei, quando estava na sua cama, os seus pensamentos se voltaram para o que acontecerá no futuro. Isso é interessante para nós. Por quê? Porque aquele sonho, ele não ficou só lá no passado. Esse sonho se estende desde lá até os dias atuais. Por quê? É como Daniel passou a explicar sobre o sonho de Nabucodonosor. Ele disse que Nabucodonosor viu uma enorme estátua. A cabeça era ouro puro. Os braços e os peitos eram de prata. O ventre e as coxas eram de cobre. E as pernas eram ferro. E os pés e os dedos da estátua eram uma mistura de ferro com barro, ou argila modelada. Esse foi o sonho do Nabucodonosor, como Daniel explicou para ele. E aí ele passou a dizer para Nabucodonosor a interpretação desse sonho. Ele disse que a cabeça de ouro, ela simbolizava o próprio Nabucodonosor, ou Império Babilônico. E o fato de ter os braços e os peitos de prata é que ela ia ser sucedida por um outro reino, que mais tarde a história mostra que veio a ser a Medopécia, quando conquistaram Babilônia, em 607 a.C. Depois veio o ventre e as coxas de cobre, o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Eles conquistaram a Medopécia. Depois, a Roma, simbolizando as pernas de ferro, conquista a Grécia e, por fim, os pés de ferro misturado com barro. Quem seria essa potência? A história não deixa dúvida para nós que essa potência, ela é uma potência dupla e ela é identificada como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, uma potência mundial anglo-americana. Ela é uma potência econômica, militar, e isso não há como negar. Então nós vivemos exatamente no período do pé, dos pés da estátua, desses dois governos. Foi isso que Daniel ele explicou para Nabucodonosor. E é interessante que não haverá outra potência que vai suceder à potência mundial anglo-americana. Não existirá outra. Essa potência, ela deixará de existir não por forças humanas, nem por exércitos humanos. A Bíblia, no versículo 44, Daniel explicou para Nabucodonosor o que aconteceria. Ele disse: nos dias desses reis que correspondem aos pés da estátua, o Deus do céu vai estabelecer um governo que jamais será destruído. E este reino não passará às mãos de nenhum outro povo. Vai esmiuçar e pôr um fim a todos esses governos. E somente o reino de Deus permanecerá para sempre. Essa é uma informação interessante para nós, por quê? Porque ela já passa dos nossos dias, ela já ascende para o futuro.
mostrando que o reino de Deus é que vai substituir os governos humanos. Essa, sem dúvida, é uma notícia excelente para nós. Por quê? Ora, quando Deus estiver governando a humanidade, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, o versículo 10, ali diz que a vontade de Deus será feita na terra como é feita no céu. E isso se dará por meio deste reino. E como nós temos certeza disso? O versículo 49, Daniel disse a Nabucodonosor, versículo 45, ele disse, assim como o Senhor viu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmiuçou o ferro, o cobre, esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro, o grandioso Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é digna de confiança. Então, a garantia que Deus nos dá por meio desta profecia é que os governos humanos deixarão de existir. Apenas o governo de Deus, tendo a Jesus Cristo como Rei, é que governará a terra inteira. Essa é, sem dúvida, uma notícia excelente para nós. É uma notícia que nos assegura que a terra, enfim, ela vai ter paz. Os humanos viverão tranquilos. Mas aí você talvez esteja se perguntando, mas eu não conheço nada a respeito deste reino. Se você está nessa situação, não é o único. Muitos hoje desconhecem essa informação da Bíblia, mas você pode aprender mais sobre este governo. Continue aprendendo da Bíblia e o verdadeiro Deus vai revelar mais esses assuntos para você, o que por sua vez fortalecerá a sua fé, fortalecerá a sua esperança neste governo e que pode nos dar a garantia de que podemos ter um futuro seguro e feliz. Julgue o assunto você mesmo. Se gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Até a próxima, fiquem todos com Deus e um forte abraço.